Olá, turma! Mais uma aula de matemática, daremos continuidade aos nossos estudos e hoje veremos aí números decimais, décimos. Peguem agora o material de vocês, abram aí na página 184. Pessoal, décimo, decimais. Já ouviram falar da palavra décimo, decimais, em algum momento? O número décimo e decimal ele se refere ao número 10, né? Décimo, decimal, 10. Se refere ao número 10. Então, apresenta alguns inteiros aí que são divididos em 10 partes iguais. Assim como um inteiro, né, que é dividido em 10 partes, né? Então, apresenta alguns inteiros que são divididos em décimos. É o que nós veremos agora. Tenho aqui a figura, várias figuras. Vocês já estudaram anteriormente em frações, como que eu represento a fração, né? Dessa figura, por exemplo. Eu tenho essa figura e vou representar ela aqui, a sua forma de fração. Quantas partes está pintada aqui, ó, representada? Tenho uma, duas, três. E o restante? Vamos contar o restante. 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total aqui são 10 partes. É um inteiro dividido em 10 partes, ok? Então, se é 10 partes, o denominador aqui embaixo é 10. Quantas partes representadas tenho aqui? Uma, duas, três. 3 partes, então. 3 partes de 10. Ok? Agora, aqui, nessa segunda, tenho quantas representadas? Uma, duas, três, 4. 4, numerador. E o restante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, estas frações que vocês estão vendo são frações que estão todas divididas em 10 partes iguais. Só que nós iremos analisar e verificar quais as partes representadas, que fração é essa. Aqui eu tenho representação de 1, 2, 3, 4, 5. 5, então tenho 5 décimos. Nesta outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décimos. Nesta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos. E nessa, 4, 5, 6, 7, 8. 8 décimos. Essa aqui, 9 décimos, já vai perceber, ó. Porque só ficou uma. E essa aqui, 10 décimos. A forma da figura, você conhece. A forma em fração, você conhece. Vamos conhecer a forma decimal. A forma decimal, ela vem assim. 3 décimos. Sua forma decimal seria o quê? 0,3. Esse 0,3, a vírgula aqui, tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira, é o inteiro. E o que vem depois da vírgula, no caso é o 3, é o decimal. Então, aqui eu tenho o inteiro e o decimal, tá? Só para vocês entenderem, quando antes da vírgula é a parte inteira. Depois da vírgula, esse caso aqui é o 3, é a parte decimal. 4 décimos, a sua forma em decimal, 0,4, 4 décimos. E aqui, 0,5. Nesta outra, 0,6. E aqui, 0,7. 0,8. 0,9. E aqui, opa, 0,9. Se eu tenho 10 dividido por 10, eu sei. Então, olha aqui, 1,0. Aí, aqui é a representação do decimal, tá? A parte inteira e a parte decimal. Faremos aqui agora uma outra. Vamos fazer a partir dessas outras figuras, para ver se vocês compreenderam bem. Então, eu tenho a representação em figura.
tá? A representação em figura, vamos fazer as frações, os decimais e ela por extenso, porque da mesma maneira que nós lemos ela na sua forma de fração, na forma decimal a leitura é do mesmo jeito, é o mesmo jeito de se ler uma fração, tá? Quando for a leitura. Então aqui eu tenho números, figuras decimais, tá? Então significa que todas elas estão divididas aí igualmente em 10 partes iguais, tá? Independente da figura, do tipo de figura. Elas estão divididas igualmente entre 10 partes. Cada uma dessas aqui. Agora vou colocar na sua forma de fração. Então, eu tenho quantas partes representadas da primeira figura? Aqui é a figura 1. Da figura 1 eu tenho quantas? 3 partes. Então, eu tenho a fração 3 décimos. A sua forma decimal, 0,3. E por extenso, 3 décimos. Na próxima, 2 partes representadas, então 2 décimos, não é? Eu já expliquei que aqui cada uma delas estão divididas igualmente em 10 partes iguais. Então, se você contar cada quadradinho aqui da figura 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, teremos 10 aí. A sua forma decimal agora de 2 décimos, 0,2. E por extenso, a próxima, terceira figura, tenho quantas representações aqui? Uma, então uma parte de 10 aqui. 1 décimo, tenho 0,1. 1 décimo. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho a fração 6 décimos. Sua forma decimal, 0,6. E por extenso, 6 décimos. A próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fração 8 décimos. E a sua forma decimal? 0,8. Por extenso, 8 décimos. A figura 6 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 décimos. A sua forma decimal é 0,9. Por extenso, 9 décimos. Ok? Então, nós podemos representar aí esses números decimais, eles podem ser representados de outras maneiras. As frações, né? Eu tenho uma fração, eu posso representar ela de mais de uma forma. A forma de figura, a forma decimal e por extenso. Ok? Façam as tarefas de vocês. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!